Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: A Reconstrução do Lar. Episódio 26 da série Até que a Morte nos Separe. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Ao concluir o Sermão do Monte, o Senhor Jesus aplicou seu ensino usando a ilustração de dois homens, um prudente e um tolo, e as duas casas que edificaram. A casa do homem prudente, construída sobre a rocha, foi capaz de resistir aos testes que se abateram sobre ela: chuvas torrenciais, rios transbordantes e ventos impetuosos. O homem tolo, ao contrário, construiu sobre a areia. Assim, quando sua casa teve que enfrentar o teste das chuvas, dos rios e das tempestades, não resistiu, porém desabou, sendo grande a sua ruína. Pela misericórdia de Deus, o casamento de Pedro e Bárbara, embora abalado, estava sobrevivendo aos embates. Por isso julguei necessário que eles considerassem com atenção o ensino de Jesus sobre a importância da prática da palavra de Deus, que na parábola serviu como teste para indicar a diferença entre o construtor sábio e o tolo. Embora o casal não estivesse no ponto inicial da edificação da vida conjugal, estava ainda assim vivendo um momento delicado em que precisavam ser diligentes no processo de reparar as brechas causadas pelo pecado. Portanto, deveriam com muito zelo examinar o ensino de Jesus no Sermão do Monte, a fim de aplicá-lo no desafio da reconstrução do lar. Tendo se distanciado de Deus e da sua esposa, Pedro havia negligenciado a liderança espiritual do seu lar. Estava na hora de reconquistar o terreno perdido. Sua tarefa, portanto, seria planejar os passos para reconduzir o processo de restauração espiritual da esposa através das Escrituras, motivando-a na obediência a Cristo e sendo ele mesmo modelo de obediência. Como parte desse processo de reconquista, ele deveria acrescentar a comunhão com a igreja como elemento essencial da rotina do casal. A casa precisava ser reconstruída e Pedro seria o mestre de obras. Bárbara, embora ainda enfraquecida, também deveria fazer sua parte na obra de recomeço. Por isso, li para ela Provérbios 14:1, onde Salomão afirma: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A responsabilidade pela liderança espiritual do lar não estava sobre seus ombros, mas na função de auxiliadora. Ela deveria ser de grande ajuda para o seu marido. Quando um casal em crise resolve seguir o conselho bíblico, logo veremos a amizade e a parceria afastando as suspeitas e a animosidade. Pedro e Bárbara estavam começando a desfrutar as bênçãos do arrependimento e do perdão. E para ajudá-los a solidificar o edifício conjugal que se refazia, pedi que em casa lessem o Sermão do Monte. Não deveriam correr com a leitura. O alvo era meditar juntos. Portanto, expliquei que, depois de cada tópico, parassem e compartilhassem suas observações sobre a parte lida, procurando responder a seguinte pergunta: como o ensino desse tópico nos ajuda a fortalecer os laços conjugais que estamos refazendo?
As respostas deveriam ser anotadas para que pudessem ser lidas posteriormente. Também pedi que começassem a elaborar juntos um testemunho das provações que enfrentaram e como Deus os estava fortalecendo por meio delas. No Salmo 30, verso 5, Davi diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Era muito bom ver que o casal, depois de ter passado pela noite escura da provação, começava a alegrar-se com os primeiros raios de uma manhã de bênçãos que rapidamente se aproximava. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para asemente@ibbp.org. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.